Sieri. Boa noite pra você, João Vitor Cirilo, boa noite, Edu Panzi e todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, tem apostas grátis toda semana. O Cruzeiro já de folga, os atletas pensando agora nessa retomada dos treinos na Toca da Raposa para o duelo do dia 18 contra a equipe do Bahia e do dia 23 contra o Lanús, né? Respectivamente, vamos colocar assim, Brasileiro e Copa Sul-Americana. Essa é a vida do Cruzeiro, 2 confrontos importantes e 2 confrontos distintos. Por que distintos? No Brasileiro, o Cruzeiro precisa voltar a vencer, Cirilo. São 4 jogos sem vitória. E a Copa Sul-Americana, a necessidade de fazer um resultado legal dentro de casa, com o apoio da Nação Celeste, do Gigante da Pampulha, no primeiro confronto desta semifinal da competição internacional, que o Cruzeiro sonha sim em chegar à final. Mas ainda sobre ontem, o que dá para entender que os atletas então ganhando essa folga, né, o entendimento da comissão técnica que vai ser importante, porque depois a sequência vai ser pesada. Atividades na Toca da Raposa, que podem ter 2 períodos, que não vai ser só atividade de campo, é atividade conceitual, isso é importante a gente explicar, conceito de jogo, forma de jogo, leitura de jogo, então não é só a ação dentro do campo, é uma ação também ali no auditório, enxergando o que quer o treinador, o que deseja a comissão técnica do Cruzeiro, e ficou muito nítido nas palavras do Diniz, que trouxemos ontem aqui na Itatiaia e trouxemos hoje também em toda a repercussão, que ele achou que o Cruzeiro teve chance de vencer a partida, mas o Cruzeiro pecou, tanto na hora de fazer o gol, quanto na hora de defender, né? Segundo ele, o Cruzeiro, entre aspas, foi até, vamos colocar assim, infantil, né? No erro que tomou o gol ali da ação do Fluminense. Edu, queria a leitura sua, cara, sobre esse começo do trabalho do Diniz e esse foco no jogo de ontem, pra gente comentar e conversar sobre isso. Eu acho que o início do trabalho do Diniz, ele preocupa quando a gente olha apenas pro resultado. Os resultados são ruins, né? Você empata com o Libertad, você empata com o Vasco da Gama e você perde para o Fluminense. Então, tropeços, né? Nos 3 primeiros jogos do Diniz. Se você pegar desempenho, ele já melhora contra o Vasco e contra o Fluminense. O Cruzeiro produziu contra o Vasco no segundo tempo para vencer o jogo. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Cruzeiro. E contra o Fluminense, o Cruzeiro não venceu o primeiro tempo por 3-1, 4-1, por incompetência nas finalizações. Aliás, foi um jogo que foi puro entretenimento. Em alguns momentos parecia aquela pelada do final de semana. As 2 equipes indo pra cima, erros infantis no sistema defensivo, o Cruzeiro ao sair jogando, o Fluminense na recomposição, e o Cruzeiro não soube aproveitar, cara. Perdeu o gol sem goleiro, perdeu o gol na cara do goleiro, faltou competência aos homens que estavam dentro de campo. Poderia ter construído a sua vitória no primeiro tempo, como poderia ter vencido o Vasco no Mineirão, e faltou competência também na hora de finalizar. No segundo tempo, já acho que o time deu uma bagunçada, sentiu a melhora do adversário, do Fluminense. Agora, os questionamentos são todos válidos. A saída de bola do Fernando Diniz é muito específica, precisa ser treinada e será treinada, e as alterações, né? Que não nos surpreende ele colocar um volante como zagueiro. O Wallace virou o André dele? O Barreal virou um volante. O Barreal também, Eu, sendo muito sincero, eu acho que são ideias que podem ser boas, cara. Você, por exemplo, conseguir utilizar o Wallace e o Romero no mesmo time. O Wallace como um zagueiro, o Romero como o primeiro volante, até porque o Romero tá jogando demais. Eu só acho, cara, muito esquisito com pouco treino. O Wallace do nada virou um zagueiro, o Barreal entra como um volante e deu uma bagunçada no time. Estava conversando ontem, não é possível que o Diniz testou essa formação do segundo tempo de ontem no treinamento. Se treinou, ok, mas assim, deu errado também, é estranho, é estranho. Eu até acho que a ideia é muito legal. Ali na frente talvez possa surtir efeito, você ter no mesmo time o Wallace e o Romero, sabe? Mas pro jogo de ontem, eu acho que era cedo e não deu muito certo, bagunçou. Eu acho que é cedo pra dizer que deu errado, né? Completamente cedo pra dizer que deu errado, completamente cedo. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa simplesmente resumir as respostas na coletiva dizendo que as perguntas são baseadas em resultadismo, né? Até porque não tem campeonato de desempenho, né? Tem campeonato de resultado só. Então o resultado, ele tem que estar alinhado ao desempenho. E o que me preocupa no momento é se os conceitos, se as ideias estão à frente dos objetivos coletivos, porque o Cruzeiro teve em 2 rodadas o G6, a oportunidade de entrar no G6 desperdiçada, e me parece
que esse cavalo já passou, porque o Internacional, por exemplo, o 7º colocado, com 5 vitórias seguidas, tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro, por exemplo, né? Então, assim, agora o Cruzeiro tem 2 semanas, né? Eu acho que a gente vai poder cobrar com mais veemência quando voltarem a jogar lá contra o Bahia em Salvador, por exemplo, que também é um jogo muito duro, um jogo difícil, e confronto direto pensando em G6, né? Muito cedo para dizer que tá errado, mas também eu acho que não dá para ignorar os problemas iniciais da equipe que, quando o Diniz foi contratado, a gente já falava aqui que aconteceriam, né? Todo mundo já sabia, né? Quem contrata o Diniz em outubro sabe que está contratando um treinador que tem uma maneira específica de jogar e que vai jogar dessa maneira específica. Agora, a queda de rendimento não é do Cruzeiro do Diniz. Ela vem desde o Cruzeiro do Seabra. Então, eu não acho que está passando o conceito à frente do objetivo coletivo. A coisa já não vinha funcionando com o Seabra e segue não funcionando bem com o Diniz, mas que o Cruzeiro consegue produzir muito com o Fernando Diniz, consegue. Nesses 2 últimos jogos, então, olha, 13 finalizações ontem com 10 de dentro da área, né? E o time perdendo um caminhão de chances cara a cara com o goleiro. Agora, quem não vai perder um caminhão de chance é você que tá ligado na turma do bate-bola com a Monaghan Imóveis, que é uma imobiliária que tem como objetivo conectar você aos seus sonhos e investimentos. Na Monaghan você encontra os melhores imóveis comerciais e residenciais de Belo Horizonte e Itaúna. Gente, na Monaghan o atendimento é exclusivo. Quem já procurou imóveis sabe que a diferença que faz ter exclusividade no atendimento. Siga @Monaghan Imóveis nas redes sociais ou acesse monaghanimóveis.com.br, Cirilo. Ô Pansieri, que história que é essa de reforço pra balançar Minas Gerais aí? O que o Pedrinho tá arrumando, Pansieri? Quando o Pedrinho fala, todo mundo, né, fica já naquela expectativa, especialmente o torcedor que sabe que ele é um entusiasta e é mesmo cruzeirense mesmo.